Pessoal, nós estamos aqui no mês, né, de janeiro, né, e um dos temas que a gente aborda em janeiro é o Janeiro Roxo, que é o mês que é a conscientização sobre a hanseníase, né? Então a gente tem que abordar sobre o assunto, sobre conscientização, combate, né? Então hoje eu vou explicar de forma simples como reconhecer os sinais, buscar o diagnóstico e a gente tratar, né, pelo SUS e pela nossa, principalmente a nossa equipe ali, né, do PSF3 em Cabeceira de Goiás. Então, aqui, por que falar desse assunto, né? A gente sabe que a hanseníase existe, né? E pode causar incapacidade, né? Se demorar a tratar. Então, a boa notícia a gente tem cura, né? É uma doença que tem cura. E o SUS, ele oferece o diagnóstico e também oferece tratamento. Então, quanto mais cedo a gente identificar, é melhor, né? Então, aqui a gente deixa um mapa, né? De como é que são os casos, né? De hanseníase, né? No Brasil, né? A gente sabe aqui que lá em 2014 a gente tinha essa prevalência aqui, né, essa incidência, né, no caso, de casos, né, e aqui em 2023 temos essa, né, então a gente percebeu que alguns estados aqui, né, tiveram redução nas incidências, né, principalmente o Pará e tal, mas alguns estados ainda apresentam, né, uma incidência elevada de casos, né, então a gente vê aqui que no estado do Mato Grosso tem, né, uma elevada incidência, e alguns estados já tem muito menos, né, então o sudeste e sul do país tem uma redução nessa incidência, mas a gente tem uma alta incidência ainda no centro-oeste, principalmente, né, no norte e nordeste. Então vamos lá, o que que é essa hanseníase, né? É uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Hansen, né? Então o que que significa isso, né? É uma bactéria, né? Então ela afeta principalmente a pele e os nervos, né, periféricos, né, que são os nervos dos braços, né, pernas e o corpo em geral. É um sistema nervoso central. E ela pode provocar perda da sensibilidade, então a pessoa fica com a sensibilidade alterada e também provocar fraqueza, né? Então essa aqui, né, é uma foto de um microscópio, né, eletrônico no caso, né, desse micro-organismo e aqui a gente tem uma imagem histológica, né, do tecido aí também relacionado com o estudo mais em detalhes. Então, no passado, a gente sabe que a hanseníase ela era conhecida como lepra, né? Então, era uma doença muito, que a gente chama de estigmatizada, né? Que muito preconceito envolvido, né? Então, tinha muito medo, né? Exclusão. Essas pessoas eram colocadas, às vezes, em locais isolados do restante da comunidade de determinadas cidades, né? Então, tinha os leprosários aí, né? Santa Isabel, né, o Helena Bernard. Então, assim, então foi uma doença que teve muitos problemas sociais, né? Então a gente sabe que hoje, né, a ciência, as diretrizes mostram que é uma doença que tem tratamento, né, e cura, né? E a gente não pode ter preconceito, a gente tem que procurar ajudar as pessoas e ajudar elas a procurarem um sistema de saúde para fazer um diagnóstico e curar, né? A gente sabe que também ela não é fácil de pegar, né? Então, em geral, assim, ela vai depender ali de um contato mais próximo e prolongado com alguém doente e sem tratamento, né? Então, assim, um ponto importante dessa questão é que a gente tem que iniciar o tratamento adequado e, e deixar a pessoa sem ser considerada infecciosa. Ou seja, é, então, quanto mais tempo a pessoa um contatante, né, uma pessoa de alguma família, de alguém que tenha essa patologia, tem o contato próximo e prolongado, ela tem mais chances de desenvolver. Por isso que a gente tem que tratar esses casos, né? E aí, isso aí, a pessoa iniciando o tratamento, ela já vai deixar de transmitir essa doença. Então, assim, por isso que é muito importante a gente tratar, né, para evitar até a disseminação, né, da doença e melhorar tudo aquilo que a gente tem abordado aqui. Um dos sinais mais importantes, né, que a gente tem é a mancha na pele, né? Essas manchas características da hanseníase, né? Então, ela tem uma alteração de sensibilidade. Então, o mais característico dessa patologia é essa uma mancha com alteração de sensibilidade. Então, a pessoa não vai sentir direito o toque. Então, quando você vai tocar naquele local, a pessoa não tem essa sensação, né, de toque, não tem a sensação de quente ou frio naquela região. Então, além disso, pode aparecer também dormências, formigamentos, fraquezas nas mãos e nos pés, né? Às vezes perda de sensibilidade também, né? Então, tudo isso aí é importante para a gente identificar. Aqui a gente tem exemplo de algumas dessas manchas, né? Dessas lesões que a gente identifica para poder dar esse diagnóstico.
Então a gente sabe que, né, tem os sinais, né, nos nervos e complicações. Então a gente é uma dor característica, né, no trajeto do nervo que pode repercutir com uma sensação de choque, né, e fraqueza, né. Então pode também evoluir com as feridas que podem ter falta de sensibilidade, aquilo que a gente comentou no slide anterior, e risco de incapacidade, né? Então isso aí pode se agravando, pode, né, ter uma repercussão maior naqueles nervos e afetando cada vez mais tanto esses nervos sensitivos quanto os motores, né? Então, como é que esse diagnóstico é feito, né? Então, ele é principalmente clínico, né? Que a gente diz clínico, ele é feito ali na consulta mesmo. Então, a gente vai examinar ali a pele, vai ver a sensibilidade daquela lesão ali, né? Se teve alguma alteração na sensibilidade da lesão, né? É, temperatura, por vezes, né? Ao toque, né? Então, a gente faz essa avaliação. Faz avaliação de força, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Avaliação, né, da sensibilidade, da motricidade também, né? E se for necessário também a gente faz exames complementares ou até organiza encaminhamentos, né? Então, o mais importante é se suspeitou, né, tiver alguma alteração, procurar uma unidade de saúde, no nosso caso ali, né, no PSF3, né, em Cabeceiras de Goiás, para a gente poder fazer esse tratamento mais adequado. Então, o tratamento ele é feito com a combinação de antibióticos, né, geralmente oferecidas pelo SUS, geralmente não, oferecida gratuitamente pelo SUS, né. Nos casos que a gente tem menos lesões, né, resumindo um pouco, né, o processo, claro, o que a gente chama de pós-vacilar, geralmente 6 meses de tratamento, e os que a gente tem mais lesões, a gente faz 12 meses de tratamento. Importante fazer o tratamento certinho, seguindo todas as orientações da equipe de saúde, que, né, se cumprindo todos os requisitos, com certeza vai seguir a uma cura, né? Casos refratários, que são mais difíceis de tratar, também a gente vai seguindo, acompanhando junto com toda a equipe, né, especializada também, se for necessário. Mas, em resumo, esse é o tratamento que funciona na maior parte dos casos, né? O que seriam essas reações ansênicas que a gente fala, né? Então, durante a própria doença, né, se a pessoa mesmo antes do tratamento ou até durante o tratamento, pode ocorrer essas umas reações inflamatórias, né, que vai ter uma piora da dor nos nervos ali, ou piora dessas lesões de forma aguda, ou seja, que acontece em alguns momentos e vai piorar nessas dores e as lesões. E aí tem que procurar a unidade de saúde para a gente acompanhar, fazer o tratamento corretamente para evitar, né, um dano maior aí, né, um dano, né, nos nervos, né, uma consequência mais grave, né, se a gente não tratar. Então, né, caroços mais dolorosos, febre, dor forte nos nervos, né, piora súbita das manchas, então tudo isso é importante a gente estar fazendo esse acompanhamento e essa observação, né, até em casa, durante o tratamento ou antes, se a pessoa tiver algum sintoma suspeito. Então aqui a gente sabe que o importante é a gente proteger, né, a família e a prevenção, né? Então, se quem mora, né, com uma pessoa que está com diagnóstico ali, está com tratamento, o tratamento em si não, já a pessoa já vai reduzir o risco, né, extinguir esse risco de transmissão. Mas para quem tem um diagnóstico não foi estabelecido, não iniciou o tratamento, é importante que a gente avalie, né, pela equipe de saúde toda os contactantes ali de longo prazo, né? Então é importante a vigilância e a atenção básica organizar, né, esse acompanhamento para os contratantes. Então, tudo isso é feito, né, avaliado na unidade, né, e aqui a gente deixa que muito se é utilizado como prevenção até nos contratantes a vacina BCG, que apesar de não ser específica, né, para hanseníase, ela é uma vacina para tuberculose, a proximidade desses patógenos, das bactérias envolvidas em ambas as doenças, transformou que essa vacina tem repercutido em redução de transmissão de alguns casos, redução, é, amenização do quadro, e então é importante, se for indicado, né, fazer todo esse acompanhamento na equipe do PSF com os contratantes. Aqui temos as nossas referências
E por fim, a gente, né, deixa essa mensagem. Se você tem uma mancha na pele, com uma perda de sensibilidade, dormência ou fraqueza, procurar, né, o PSF, né? É, então, informações de diagnóstico e tratamento, elas são essenciais, elas salvam vidas, né? Evitam sequelas da qualidade de vida para toda a população. Então é importante, né, a gente estar abordando essas questões. É importante a gente ajudar, nunca ter preconceito com, às vezes, alguém que tem algum quadro semelhante e indicar, sempre procurar um posto de saúde, um atendimento para a pessoa tratar, curar, né, e ter uma qualidade de vida melhor, né, para ela e para todos os familiares que ali com ela convivem.